Olá, pessoal! Aqui é a professora Jonaína e a dica de hoje é sobre o Google Forms. Você pode fazer provas, questionários, enquetes, várias coisas legais aí com a ferramenta do Google Forms. Então, antes de assistir esse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Estou aqui na pesquisa do Google e vou digitar lá Google Formulários ou Google Forms. O meu objetivo hoje é fazer uma prova online para que o meu aluno possa já receber aí a sua prova, a sua nota de uma forma bem tranquila, ok? Então, Google Formulários. Então, olha aí, acessei o formulários do Google pelo link lá que eu pesquisei e vou então para o formulário do Google. Já estou logado aqui com meu usuário e vou dar início aí à minha prova, a prova que eu quero desenvolver, onde o Google pode já trazer a nota automaticamente para esse aluno, sem eu ter o trabalho de corrigir prova por prova, o Google já faz isso automaticamente aí. Eu posso pegar uma prova em branco ou eu posso escolher um desses layouts bonitinhos que ele me apresenta aqui. Olha, vou pegar um layout em branco. Então, olha só, quando eu abro um layout em branco para iniciar aí o meu formulário, eu tenho algumas ferramentas disponíveis aqui em cima. A primeira delas é a ferramenta de tema. Então, eu posso, olha, escolher uma imagem para o tema. Ele já me sugere algumas imagens aqui, se tratando de escola. Eu posso escolher sobre qualquer um desses temas, por exemplo, esportes, ó, viagens. Então, eu vejo o tema que melhor se aplica aí ao que eu quero. No meu caso aqui, ó, infantil, criança, vou escolher esse aqui. E vou começar a desenvolver aí, ó. Posso escolher a cor que vai ficar mais interessante ali para o meu tema. A cor de plano de fundo, olha. Essa cor que aparece aqui no fundo. Posso escolher um estilo para minha letra, olha esse estilo aqui, ó, divertido. Se for uma prova para criança, é interessante eu pegar um estilo assim, mais infantilzinho, né? Vamos colocar assim. Então, está aí. Quando eu inicio a minha prova, o meu formulário pode ser um formulário com perguntas também, uma enquete, algo assim que eu queira desenvolver, o Google já disponibiliza para mim essas ferramentas aqui ao lado. Essa primeira ferramenta aqui é para eu adicionar uma pergunta. A segunda ferramenta é para eu importar uma pergunta de algum local que eu já tenha feito um formulário antes, por exemplo, um outro formulário que eu tenha disponível aí e eu queira reaproveitar na minha prova. Essa terceira é para eu adicionar o título, igual você vê aqui, e a descrição. Então, vamos lá. Vamos iniciar pelo título. Vamos imaginar que eu esteja fazendo uma prova de programação e robótica, que é a minha área. Então, prova de programação e robótica. Vou colocar como descrição responda. Vamos colocar assim, ó, prova individual e sem consulta. Só cliquei no alto do meu formulário, o título vem parar aqui. Esse título é importante para eu identificar aí o meu formulário, ok? Então, vou inserir a minha primeira pergunta, que é a identificação do aluno. Essa identificação aí não pode
deixar de acontecer, né, gente? Então, quando eu coloco lá, ó, nome, ele já adicionou aqui uma resposta curta, me atende, me atende. E eu vou colocar como obrigatório ele colocar o nome dele aí. Além do nome, eu vou adicionar para que ele coloque para mim a turma. A turma. Também numa resposta curta. Ok? Quando eu começo a elaborar aí o meu Google Forms, eu posso utilizar, por exemplo, sessões, ou seja, eu posso dividir a minha prova em várias sessões, em várias páginas. A primeira página, por exemplo, poderia ser essa página de frente aqui, onde aparece apenas a identificação do aluno. A próxima sessão, que eu poderia dividir aqui, ó, adicionar sessão, já seria a minha prova em si. Então, ó, a minha primeira pergunta para a próxima sessão. Então, o título da minha sessão seria responda com atenção, por exemplo. E vou adicionar a primeira pergunta. Então, eu venho aqui, ó, inserir no mais aqui a primeira pergunta e coloquei lá. A linguagem de máquina corresponde a... Selecionei múltipla escolha. Observe que eu tenho resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e hora. Então, olha só, resposta curta é aquela resposta que eu já coloquei lá para ele responder o nome e a turma. Eu poderia, por exemplo, se fosse uma interpretação de texto, pedir para que ele colocasse um parágrafo de resposta para o aluno. Nesse caso aqui, eu peguei a opção múltipla escolha. Eu posso inserir aqui, na frente de cada resposta, uma imagem. Se eu estou trabalhando com criança, é interessante eu trabalhar o tempo todo com imagens e associar imagens o tempo todo. Então, ó, quando eu clico aqui em imagem, eu posso fazer um upload de uma imagem do meu computador, usar uma imagem da câmera, pegar um endereço da internet com essa imagem, ou posso pesquisar no Google. Então, olha só, números binários no Google. Eu posso buscar a imagem de acordo ali com aquela minha resposta. Então, vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui tá bem interessante. Essa. Vou inserir. Então, ó, linguagem binária, inglês, língua inglesa, né? Ou números decimais. Vou pegar esse aqui. Então, trabalhar com imagens, se eu estou trabalhando com criança, é algo bem interessante. E essa imagem pode ser colocada também aqui na pergunta, tá, gente? Ó, eu poderia buscar na pergunta por uma imagem e inserir na pergunta também. Então, olha lá. A linguagem de máquina corresponde a... Coloco lá na pergunta e na resposta.
O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar como uma resposta obrigatória, onde o aluno não consegue ir para frente sem responder. Como se trata de uma prova, eu estou querendo elaborar uma prova, é interessante eu vir aqui em cima nas opções, além das opções de aparência que eu mostrei para vocês, eu tenho a opção de ver como que está saindo a minha prova, ó. Clico nesse olhinho aqui, eu vejo como que o aluno vai visualizar essa prova. Então, aparece a primeira página para ele, com o título da minha prova ali, onde é obrigatório, né? Ele se identificar, clica em próxima e ele vai ter ali, ó, pois é, ele não vai para a próxima se ele não se identificar, né? O aluno, a turma eu não coloquei como obrigatória, então ele consegue, mesmo sem colocar a turma, ir para a próxima. E aí, ó, já visualiza como que tá ficando, olha lá, ó, a minha pergunta. Então, olha lá que bonitinho, com as imagens, tá vendo? Então, no caso aqui, a resposta seria em linguagem binária, mas nós vamos ver como que automaticamente isso aqui já vai podendo ser pontuado para o aluno. Então, ó, vou fechar, vou voltar lá no meu formulário. E olha, aqui em cima, onde a gente configurou o tema, onde a gente pôde visualizar como que está saindo para o aluno, a gente tem as ferramentas de configurações. Quando eu clico em configuração, eu posso coletar endereço de e-mail ou não. Eu posso colocar que é necessário fazer login, e isso é uma opção interessante para a gente, porque quando eu limito a uma resposta, eu impeço o aluno de enviar um tanto de provas corrigidas. Então, ele vai ter a opção de enviar somente uma prova através daquela conta Gmail que ele logou com ela. Então, ó, os participantes podem editar? Não. Depende muito do seu objetivo, mas no caso de um teste, uma prova, não é interessante você deixar ele editar, porque senão ele verifica que fez errado e quer corrigir. E ver gráficos, depende, se você quer que ele já veja aí o sumário das respostas, você pode deixar essa alternativa marcada. A apresentação, mostrar a barra de progresso, é interessante que o aluno vai verificando ali em que parte que ele está da prova e o tanto que falta ainda para ele desenvolver naquela prova. Embaralhar a ordem das perguntas depende muito do seu objetivo. Se você tiver num laboratório aí, um do lado do outro, no computador, você pode embaralhar a ordem das perguntas. Mas quando você embaralha a ordem das perguntas, você corre o risco de colocar, por exemplo, uma imagem numa pergunta e quando ele embaralhar, vir uma resposta nada a ver com aquela imagem, por exemplo. Então, essa opção tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar. Mostrar link para enviar outra resposta, não necessariamente você pode deixar o link aí para enviar outra resposta. Aliás, numa prova, se você já marcou essa opção que é para limitar uma resposta, ele já nem vai te permitir colocar link para colocar outra resposta, né? Então, vamos clicar nessa opção teste, já que o meu objetivo é criar uma prova, ó, eu venho aqui em teste e vamos selecionar aqui, ó, criar teste. Atribua pontuações a testes e permita a correção automática. Então, geralmente essa correção automática ela é feita para provas de múltipla escolha, porque se você colocar uma correção automática para uma questão aberta, por exemplo, o Google só vai aceitar a resposta do aluno se cada palavra estiver idêntica à sua resposta. Então, é interessante para múltipla escolha. E liberar nota. Como que você quer que essa nota seja liberada para o seu aluno? Imediatamente após o envio ou posteriormente depois da sua revisão. Se a sua prova está mesclada com questões abertas, é interessante marcar essa aqui, posteriormente. Mas se é uma prova de múltipla escolha e o Google está fazendo a correção automática, você pode deixar selecionado
que o aluno já vai verificar a nota dele após o envio do formulário. Então, ó, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, você pode deixar selecionado para ela ver quais foram as perguntas que ela errou e quais foram as respostas certas e os valores obtidos. Ou se você não quiser que ela verifique quais foram as respostas certas, você pode tirar essa seleção aqui ou deixar marcada essa seleção. Então, salvei essas configurações, agora sim eu vou voltar a mexer no meu teste, ó. Agora eu vou atribuir ponto para esse teste. Então, fiz a primeira pergunta, olha, eu posso vir aqui em respostas corretas e marcar quantos pontos eu quero para cada questão, ó. Coloco a quantidade de pontos, vamos imaginar que essa aqui vai valer 1 ponto. E vou também atribuir a resposta certa, que no caso é essa aqui, ok? Marquei, o Google marcou para mim, é uma resposta só, de múltipla escolha, tá lá a pontuação e a resposta, ok? Concluído. Muito simples, muito tranquilo de ser feito, tá vendo? E quais as outras opções que eu tenho? Então, ó, vou adicionar mais questões. Vou adicionar mais questões. Essa questão que eu vou adicionar agora pode ser, por exemplo, uma caixa de seleção. Então, ó, vou adicionar uma questão com uma caixa de seleção. Então, ó, correspondem a linguagens de programação. Primeiro, colocar valendo, sei lá, 1 ponto e marcar PHP, Python e Java. Concluído. Ok? Então, se você quer trabalhar com mais de uma opção, você tem essa opção aqui. Você pode colocar como obrigatória, né, para que o aluno não consiga ir para frente sem marcar 3 opções, no caso. Posso dividir o computador e no caso de lista suspensa, opção 1 hardware e software, hardware e software. Opção 2 sistemas e dados. Opção 3 partes diversas. Então, essa seria a minha lista suspensa. Então, olha só, marcaria também valendo 1 ponto, onde a opção é hardware e software. Concluído. Ok? Vou marcar como obrigatória também. Gente, como que o aluno vê essa lista suspensa? Olha só. Vamos ver como que o aluno já está vendo até agora aqui, ó. Então, vou colocar como nome aluno 2, próxima. Olha aqui a barrinha de progresso, já mostrando para ele como que tá o progresso dele. Observe que eu ainda não dividi mais em outras páginas, em outras seções. Então, ele tem só 2 páginas, porque eu dividi apenas em 2 seções. Eu poderia estar dividindo isso aqui em mais seções. Isso é interessante se a sua prova for dividida entre português, matemática, outras matérias, né? Então, olha só. Então, ó, a linguagem de máquina corresponde à linguagem binária. Correspondem a linguagens de programação PHP, Python e Java.
Olha lá, ó, ele já está, ele mostra para o aluno quanto que vale aquela questão. Observa aqui em cima, ó. E posso dividir o computador em hardware e software. Então, olha lá. Enviar a resposta de cada aluno vai aparecer, ó, vou voltar no meu formulário, já está aparecendo aqui a resposta de cada aluno. Olha que legal, gente. Olha que legal. Eu posso ver o resumo geral da minha turma. Então, ó, eu tenho o resumo geral. Cada um que for respondendo, olha, já vai aparecer aqui para mim. Então, olha lá, o resumo geral da turma, com gráficos. Em cada pergunta vai aparecendo o que cada um deu como resposta. E eu tenho também condição de ver, ó, por pergunta, o que cada aluno respondeu, e eu tenho como ver individualmente como que foi a prova de cada aluno. Então, é bem legal, ok? Então, vou voltar aqui ao meu questionário. A qualquer momento, mesmo depois de enviar a prova para o meu aluno, eu posso editar, eu posso mexer antes de que eu libere para ele fazer essa prova. Então, olha só, mostrei para vocês aí, pelo menos 3, 4, 5 tipos aqui de respostas que você pode selecionar para que esse aluno responda. Esse upload de arquivo é quando você quer que o aluno te envie aí um PowerPoint que ele fez, ou um texto no Word que você tem orientado ele a fazer. Então, ele precisa fazer o upload desse arquivo para anexar aqui na resposta que você pedir. Esse upload, ele é importante que esteja no Drive do aluno. O aluno baixa esse arquivo que ele fez ali para o Google Drive dele, e você pode colocar isso como resposta aí de envio de um trabalho para ele adicionar na sua prova, por exemplo. Escala linear vai ser aquela resposta que permite o aluno colocar entre 1 e 5, por exemplo, 1 ruim e 5 excelente, por exemplo. Grade de múltipla escolha permite o aluno fazer relação entre uma linha com uma coluna, por exemplo. E você tem aí essas opções muito legais na hora de desenvolver a sua prova. Uma outra opção muito bacana de você colocar aí é a opção de colocar um vídeo, adicionar um vídeo à sua pergunta. Então, ó, vou clicar em adicionar um vídeo, você já precisa ter o endereço do vídeo. Vamos imaginar que é uma aula que você criou para os alunos, e você quer que eles deem uma olhada nessa aula para responder aí aquela parte da sua prova. Então, ó, assista o vídeo e responda. Às vezes é um vídeo curtinho ou uma aula que você disponibilizou sobre aquele conteúdo e você quer que a partir daquele conteúdo o aluno te dê algumas respostas. Então, você pode agora adicionar a sua pergunta aí. Pessoal, estou com a minha prova pronta, é hora de enviar para o meu aluno. Clico no enviar. A melhor forma de eu enviar é através do link. Então, vou clicar aqui, ó, nesse símbolozinho do link. Vou clicar aqui em URL curto para encurtar esse endereço aqui do meu link e vou copiar esse endereço. E a partir desse link eu vou compartilhar aí onde eu estou acostumada a fazer o envio aí pelas redes sociais, ok? Então é isso.
Gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse e se inscrevesse aqui nesse canal.